Olá galera, tudo bem? Estou aqui para o nosso primeiro vídeo sobre os grifos e observações dos livros que eu li. O primeiro vai ser o Essencialismo, tá? E a gente vai falar sobre o que contém nesse livro, sobre o que isso pode ajudar nos negócios, os meus grifos mesmo, minhas observações e algum comportamento que mudou pra mim depois dessa leitura, combinado? Bom, eu aconselho todo mundo, mesmo assistindo o vídeo, corra pra ler o livro, pra consumir o conteúdo, porque essa seleção que eu vou trazer pra vocês é muito boa e assim, fez muita diferença na minha vida, então super rola vocês correrem e comprarem o livro também, combinado? Bom, então vamos lá. Então primeiro, sobre o que é esse livro, né? Então ele trata principalmente, Greg trata principalmente sobre como trazer de todas as atividades que você faz, tanto na vida particular quanto na vida dos negócios, em todos os tipos de relação que você tem, o que é que você faz para ter o cuidado com o que é literalmente essencial, o que realmente importa. Então ele trata no livro inteiro sobre como você separar o que é barulho, o que é agitação de todo mundo, o que é um comportamento do outro, o que é uma necessidade imposta pela comunidade que você vive, do que realmente você precisa fazer. E aí ele fala que quando você começa a separar isso e dar mais atenção para o que realmente importa, a tua efetividade, os teus resultados aumentam também. Porque você começa a se concentrar, a gastar energia no lugar certo. Então esse é o foco principal do livro, ok? Vamos para lá. Vamos mais para frente um pouquinho. Ele fala também, eu vou pegar minhas anotações que eu preparei para vocês aqui. Ele fala que esse poder da escolha, do que dessa separação que a gente mencionou entre o que é barulho, o que é do outro, o que é do ambiente que você está vivendo e o que é realmente necessário para você, é uma escolha sua. E você que vai ter que escolher. É que essa escolha nem sempre é tão confortável, segundo ele, e a gente sabe disso, né? Às vezes a gente toma alguma decisão ou seleciona uma atividade para fazer que não é bem pra gente, não é bem para levar a gente pro lugar que a gente queria. Mas é para agradar a equipe, é para agradar o chefe, é para agradar a família, enfim. Então ele fala que quando a gente está escolhendo, fazendo essa escolha, a gente está assumindo que está dizendo um sim e que está deixando de fazer o que deveria ser feito para fazer o que atende o outro, né? Então, esse poder da escolha tá na nossa mão. A gente precisa fazer isso e a gente tem que educar. Segundo ele, a gente teria que educar as pessoas que estão no entorno da gente. Precisa cuidar porque, assim, num primeiro momento vai ter, sim, uma tensão, vai ter um desconforto e tal, inclusive da gente mesmo. Mas isso com o tempo passa e as pessoas ao redor começam a respeitar esse processo. E aí tudo isso fica muito mais natural. Ele também fala sobre perder para ganhar. Então, quando a gente está fazendo essa escolha, normalmente a gente está perdendo alguma coisa, né? Quando a gente tem mais de uma atividade, mais de um negócio, mais de um cliente para decidir em qual gastar energia, a gente vai deixar de ganhar alguma coisa. E aí ele pede para a gente fazer uma avaliação muito tranquila do tipo, tá, eu prefiro perder de atender aquela pessoa para que eu possa me esforçar e atender o outro que tem um potencial maior ou de mais longevo de relação comigo, que eu gaste mais energia com ele. E aí você escolhe perder aquela situação para ganhar o outro. É a mesma coisa, por exemplo, com a alimentação. Eu escolho perder o prazer de comer o chocolate agora para que eu possa ganhar em saúde ao longo de X tempo, entende? Então, essa questão do perder para ganhar é bem importante que a gente possa exercitar isso. Ele fala também bastante sobre a rotina, e inclui o sono nisso. Para mim, sono é uma coisa assim, nossa, a hora que ele falou sobre isso, para mim foi muito reconfortante, porque é uma coisa que eu valorizo e que pensei, putz, então tá bom, isso aí tá ok, eu tô indo no caminho certo. Eu não sou uma pessoa noturna, eu preciso dormir cedo, mas eu acordo super cedo, né? Então, pra mim, o tempo de sono, ele fala para você avaliar o tanto que você precisa e respeitar isso acima de qualquer coisa. O Tim Ferriss, no livro dele, Ferramentas de Titãs, também menciona isso, que o sono, para ele, é uma coisa assim que virou ouro ao longo da vida e ele... como nesse livro ele fala com várias pessoas, nesse livro várias pessoas citam sobre o cuidado com o sono. Então também
Eu acho que é uma atenção que a gente precisa ligar as anteninhas aí. Isso está muito relacionado com a saúde e aí, como observação minha, eu incluiria essa atenção na alimentação também. Do que se come, de como se come, enfim, para ter uma qualidade de vida legal e você conseguir desempenhar todas as atividades que você precisa ao longo do dia com qualidade, né, com saúde. Bom, tá, ele falou do sono, ele falou bastante sobre essa questão das disciplinas, da disciplina para conseguir romper esses critérios que existem sociais mesmo, né? Então, de repente, você vive num grupo que dorme tarde, vamos continuar no exemplo do sono aqui, e que de repente vai começar a te reprimir porque você quer dormir cedo, tirar sarro e tal. Você teria que ter uma disciplina. Ele fala que a gente tem que exercitar a disciplina para que a gente consiga romper isso. E que mesmo você vivendo nesse grupo, consiga dizer, olha galera, eu vou dormir porque eu vou cuidar do meu sono, né? Aí a gente pode chamar outros autores também que falam sobre você ser a média das 5 pessoas com quem convive, enfim, daí a gente pode começar a relacionar os livros. Mas como eu vou me ater aqui ao essencialismo, vamos pensar nesse processo, tá? Ele está falando bastante sobre você ter essa disciplina para dizer um não, mesmo existindo uma pressão no entorno para que a resposta seja outra, tá? E ele fala também que essa questão da rotina, ela é libertadora, porque à medida que você consegue estabelecer a rotina e vivê-la constantemente, isso te dá liberdade para usar o teu tempo no destino que você quer, sabe? Você tem mais controle de para onde vai gastar essa energia. Então, para mim é super importante isso, a questão de horário para fazer as coisas, sequência de início de trabalho. Para mim isso faz muita diferença. Ter rotina, fazer a repetição, para mim é bem importante. Agora vamos lá para os grifos, né? Que eu separei para vocês. Deixa eu organizar meu papel aqui embaixo. Vamos lá. Uma coisa bem legal que ele fala, assim, deixa eu achar aqui, é que assim, a mentalidade básica do essencialista tem 3 pontos. A escolha é individual, a gente já mencionou aqui, então a gente escolhe onde a gente gasta nosso tempo e nossa energia, então precisa ter cuidado para que a gente não deixe o outro fazer isso. Então, se a gente não tá decidindo sozinho, se a gente não definiu onde a gente vai gastar energia, o outro vai decidir por nós. Então, cuidado. Se liga, esses dias eu até postei sobre isso, eu acho que vale a pena a gente pensar bastante onde vai gastar energia. Segundo ponto é a prevalência do ruído. Então, quase tudo é ruído, pouquíssimas coisas têm um valor excepcional. A gente precisa separar o que é ruído, o que é aflição, o que é agitação do nosso entorno, e às vezes até nossa mesmo, dentro do nosso ser, para o que realmente importa, para onde a gente realmente precisa gastar energia e vai ter resultado. Porque às vezes a gente fica igual barata tonta indo para cada lado e não resolve nada. Terceiro ponto, a realidade de perder para ganhar, que a gente falou também. Então a gente não pode fazer tudo e não pode ter tudo o tempo todo. A gente vai precisar escolher. E essas escolhas implicam diretamente em ter uma perda. A gente vai ter que gerenciar isso, tá? E escolher. Aí ele vem pro perder para ganhar, né? Qual é o problema que eu quero ter? Qual é o momento, o tipo de problema, escolhendo esse cliente ou escolhendo essa pessoa dentro da minha equipe que eu tô aceitando ter? Porque problema vai ter, né? Não tem jeito, né? Ele fala sobre a questão de critérios rígidos para escolher, para fazer essa seleção de com quem se relacionar, de com que atividade declarar como principal. E aí ele fala uma questão muito sensível para mim, que é assim, se não é um sim óbvio, é um não óbvio. Para mim isso fez muita diferença, me ajudou bastante a começar a pensar, principalmente sobre os clientes. Eu sou uma pessoa que diz sim muito fácil, né? Então, me ajudou muito a pensar, tá, se eu titubeei para dizer esse sim, talvez ele seja um não. E pro Greg é um não óbvio, tá? Então eu consegui me segurar de fazer coisas que não são tão produtivas para mim, que não me levam para onde eu quero, só usando essa frase. Então, se não é um sim óbvio, é um não óbvio, ok? Aí a gente começa a pensar sobre os negócios. Lembra que eu falei para vocês que ia trazer também o que isso pode influenciar no negócio? Ele fala que se a gente não tem essa clareza dentro da gente, e daí a gente, obviamente, não consegue transmitir isso para a equipe, então,
o sentido que a gente quer ir, para onde a gente está a fim de levar o nosso negócio, a nossa empresa, a gente traz uma confusão, um estresse, uma frustração para a equipe muito difícil de recuperar. E aí ela acaba que não vai para onde quer ir. Galera, tá cada um puxando para um lado e não resolve, entendeu? Então, quanto mais claro, quanto mais reconhecido essa essência, esse objetivo, essa clareza for trazida à tona, melhor eu consigo o desempenho da minha equipe. E isso é bem legal, a gente consegue ter um resultado bem interessante, tá? Um outro grifo o principal é manter como principal. O principal como principal. O principal é manter o principal como principal. Então, pode ser que você até defina num momento que aquilo é importante. Mas pode ser que, por conta desse ruído todo que acontece ao seu redor, daqui a pouco aquilo não seja mais principal. Sabe? Daqui a pouco você não pare aquela atividade para fazer outra que nem é tão importante assim. Então, ele fala que isso é um desafio. Que é preciso a gente manter essa atenção. Aqui ele levanta 5 perguntas que a gente pode trazer para uma margem de segurança pensando em realizar um trabalho ou em casa, tá? Que risco eu corro nesse projeto? Então, para a gente avaliar se a gente deve gastar energia ali ou não. Qual é o pior cenário que pode acontecer se eu optar por fazer esse projeto? Quais seriam seus efeitos sociais? Qual seria seu impacto financeiro? Às vezes a gente pega um trabalho achando que vai resolver bastante várias questões financeiras e na verdade ele dá um trabalhão e aquele dinheiro se dilui num tempo muito grande e você fica com nada na mão. Então essa é uma resposta, um pensamento importante. Como posso investir para reduzir riscos e aumentar a resiliência social ou financeira? Também é um fator importante. Uma outra característica que é do essencialista é tirar do caminho tudo aquilo que está atrapalhando. Muito mais do que avançar com muita intensidade, o essencialista está preocupado em fazer um pouquinho, mas manter a constância e a frequência. E aí a gente tem uma frase interessante que é aqui: as restrições seriam os obstáculos que retardam o sistema todo. Então a gente precisa produzir mais removendo esses obstáculos. Como qualquer obstáculo é um gasto de energia no lugar errado, a gente teria que buscar isso para tirar, tá? Então a rotina ajuda muito nisso, né? Fazer as coisas de maneira repetida ajuda muito. E um pensamento que é bem interessante em relação a isso, que ele fala, qual é o obstáculo que se for removido, fará quase todos os outros desaparecerem. Isso vale muito para a agenda do dia. Qual é a atividade que se você fizer hoje, vai resolver quase todas as outras, né? Ou te leva muito mais próximo para onde você gostaria de ir. E aí ele fala que esses avanços eles devem ser, mesmo muito pequenos, deveriam ser comemorados. Então, como eu disse, a questão do essencialismo não é fazer um monte e fazer uma marcação muito forte. É fazer coisas pequenininhas que vão te levando para aquele sentido. É bem legal e ele precisa fazer isso de uma maneira que, à medida que você realiza, você comemora também. Então, faça cada dia algo que aproxime um pouco mais de um amanhã melhor. É uma citação daqui. Estamos indo para o final. Temos mais 3 citações. Ele volta a falar da rotina, a questão de fluir. Nenhum homem inteligente... Desculpa. Genialidade da rotina. Em um homem inteligente, rotina é sinal de ambição. Por que é sinal de ambição? Porque significa que aquela pessoa está indo repetidamente, com consistência, para onde ela gostaria de ir. Então, é bem interessante. Um exercício aí que vale bem a pena, que eu também fiz, é avaliar essa rotina. Eu até estou fazendo um outro exercício de um outro livro voltado para isso. Qual é a rotina? Quais são os seus hábitos, né? E dá para cruzar os livros aí também para fazer uma avaliação da tua rotina. Focalize primeiro no mais difícil. Já temos coisas demais para pensar. Por que não eliminar as coisas criando uma rotina? Então, pensar nos principais, no ponto principal, ajuda bastante para a gente reduzir isso. E aí, minha última citação daqui do livro no trabalho, faça o que gosta,
com a família esteja presente por inteiro. Então não é fazer as coisas pela metade e nem escolher fazer uma coisa só da vida. Nós fazemos várias coisas, desempenhamos vários papéis e a gente tem que estar por inteiro em cada atividade que a gente for realizar. Eu acho que quando a gente consegue selecionar melhor as atividades, separar, ter uma eficiência mesmo de onde gastar energia, a gente consegue estar mais por inteiro. Sobre as observações ainda dos negócios, eu levantei alguns pontos aqui que eu acho que é importante. Principalmente na contratação de cliente e de funcionário, que são coisas que me afetam diretamente nos negócios e que me ajudaram também, tá? Uma pergunta que ele indica para pensar se aquela pessoa, ao ser contratada, ou aquele cliente, ao ser atendido, realmente vai gostar de ter uma relação contigo, sabe? O mundo é abundante demais para a gente pensar que todo mundo vai gostar da gente. E tem uma diversidade tão grande. Tem várias pessoas que fazem a mesma coisa que eu e que outras pessoas podem se conectar e que tá tudo bem. Que vai vir se conectar comigo quem tiver afim. Então, pensar sobre isso, sobre essa questão de, cara... será que essa pessoa tem possibilidade de conexão comigo mesmo? Ou será que ela vai ser uma coisa forçada e que eu também não vou ter prazer e que eu vou gastar minha energia tentando fazer aquilo funcionar e, na verdade, não vai ser, né? Então, precisa pensar sobre isso. Tanto no olhar dele, quanto no nosso. Outra questão que ele fala sobre os desenhos, identificar bem o que é uma oportunidade de negócio. Então, ele faz uma caixinha lá em que ele diz, escreve aqui o que é a oportunidade. Embaixo você escreve quais são os requisitos mínimos para uma oportunidade ser uma oportunidade no seu negócio, tá? Então, assim, ela só é uma oportunidade quando eu gasto X horas do meu dia, quando eu consigo delegar a parte do trabalho, X% do trabalho, ou quando me dá uma rentabilidade X. E aí embaixo você coloca os critérios que você vai fazer de eliminatório, né, para serem eliminatórios dessa oportunidade. E ela só vai passar a entrar na tua rotina de trabalho, ou seja, você só vai aceitar atender aquele cliente ou botar na tua equipe esse trabalho se ela atender todos esses critérios. Eu achei que também ajuda bastante. Esse eu não implementei ainda, mas nessa revisão do livro aqui eu achei que valeria a pena colocar pra gente fazer. Bem legal. Uma outra coisa que ele falou sobre a questão dos papéis, que eu já mencionei para vocês, de trazer essa clareza para a equipe, para que todo mundo puxe para um lado só, me acendeu a luzinha sobre a questão da dificuldade que eu vejo das pessoas de colocarem o desenho da missão, né, e de distribuírem isso. Então, se a gente estiver pensando que a missão precisa ser clara o suficiente para que todo mundo vá para um lugar comum, precisa parar e pensar, revisar aquelas que a gente tem escrito de uma maneira genérica demais, em que você acha que está ok com a missão, mas aquilo ficou tão aberto que te coloca no vazio, sabe? No ar, sem direção. Então, isso tudo, eu acho que a questão da clareza, de olhar o foco, de prestar atenção onde está gastando energia, são, assim, pontos muito importantes que esse livro trouxe para minha rotina aqui. Fico super feliz de poder compartilhar com vocês. Esperem, sigam o canal, vai ter mais vídeo de livros, eu vou compartilhar com vocês por aqui. Vejo vocês na próxima, valeu?